No dia em que o juiz bateu o martelo no Tribunal de Lisboa, Ana sentiu o chão desaparecer sob os pés. Acusada publicamente de ter destruído o casamento de Maria, a mulher que amava em silêncio há mais de um ano, ela agora ouvia a sentença cair como uma bomba. O tribunal confirma que Maria Santos nunca registrou qualquer matrimónio. O processo de acusação de interferência em união conjugal é arquivado. O salão explodiu em murmúrios. Pedro, o suposto marido traído, levantou-se pálido. A mãe de Maria cobriu o rosto com as mãos. Ana, sentada no banco dos réus com o coração acelerado, não sabia se chorava de alívio ou de vergonha. Tudo começara numa tarde chuvosa de outono, na livraria antiga perto da Praça do Comércio. Maria entrara procurando um livro sobre história da arte portuguesa. Ana, funcionária ali há 5 anos, recomendara a cidade e as serras de Eça de Queiroz com um sorriso tímido. Os olhos delas cruzaram-se por segundos a mais. Na semana seguinte, Maria voltou. Depois outra vez. Conversas sobre a arte viraram confidências sobre vida. Maria confessou que estava noiva de Pedro desde os 25 anos, casamento marcado para o próximo verão na igreja de São Vicente. É o que se espera da gente, disse ela baixinho, como se pedisse desculpa. Ana sentiu um aperto no peito que nunca mais saiu. Aos 32 anos, Ana já tinha aprendido a esconder quem era. Cresceu numa família católica devota de Coimbra, onde a mãe rezava o terço todas as noites e o pai falava de valores da família portuguesa como se fossem lei divina. Quando aos 17 anos confessou à melhor amiga que gostava de raparigas, a amiga afastou-se devagar. Ana enterrou tudo. Formou-se em letras, mudou-se para Lisboa, viveu sozinha num pequeno apartamento em Alfama. Até Maria aparecer. Os encontros tornaram-se habituais. Cafés discretos no bairro Alto, passeios à beira-rio ao anoitecer. Maria falava do noivado como algo distante, uma obrigação. Pedro é bom homem, repetia, mas a voz tremia quando tocava na mão de Ana por acidente. Certa noite, depois de um concerto no Coliseu, Maria beijou-a. Foi um beijo leve, quase assustado, mas suficiente para mudar tudo. Não sei o que estou a fazer, sussurrou ela. Ana respondeu apenas, eu também não, mas não consigo parar. O segredo cresceu como uma planta que não pede licença. Maria começou a cancelar jantares com Pedro alegando trabalho. Ana mentia à mãe ao telefone dizendo que estava bem, sozinha. Dentro dela, 2 vozes gritavam. Uma, educada na missa dominical, chamava aquilo pecado. A outra, a que sentia o coração bater mais forte só de ouvir a voz de Maria, chamava aquilo vida. O primeiro sinal de problema veio numa mensagem anónima no telemóvel de Pedro. Alguém vira as 2 juntas no mirador da Senhora do Monte. Pedro confrontou Maria. Ela negou tudo. Mas a semente estava plantada. Ana sentiu o peso pela primeira vez. Não era só amor. Era uma bomba relógio dentro de 2 famílias tradicionais, dentro de uma sociedade que ainda sussurrava coisas que não se fazem. Mesmo assim, não conseguia afastar-se. Cada encontro era um pedaço de céu roubado. Até o dia em que Pedro apareceu na livraria. Tu és a Ana, não és? Perguntou ele com voz baixa mas firme. Diz-me a verdade. Estás a destruir o meu casamento? Ana ficou muda. Maria, que chegara minutos depois, entrou e viu os 2. O rosto dela ficou branco. Foi aí que tudo começou a desmoronar. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca. A mãe de Maria, Dona Isabel, uma mulher devota que frequentava a paróquia de Santa Maria Maior todos os domingos, telefonou a Ana à meia-noite. Como é que podes fazer isto à minha filha? Ela tem um noivo decente, uma vida planeada por Deus. Tu estás a levá-la para o caminho do erro. A voz dela tremia de raiva e dor. Ana tentou explicar que nunca obrigara Maria a nada, mas as palavras pareciam vazias. No dia seguinte, o padre António, velho confessor da família, chamou Ana à igreja. Sentaram-se nos bancos de madeira escura. Filha, disse ele com tom paternal mas firme, o amor entre mulheres não é o plano do Criador. A igreja ensina-nos que o matrimônio é entre homem e mulher.
Maria está prometida. Se continuas, estás a causar escândalo público e a ferir almas. Ana sentiu as lágrimas subirem. Padre, e se o amor que sinto for verdadeiro? E se for a única coisa que me faz sentir completa? Ele suspirou. A verdade verdadeira nem sempre traz paz. Às vezes traz cruz. Em casa, a própria mãe de Ana descobriu tudo através de uma prima distante que vira fotos antigas no Facebook. Ana, meu Deus, o que dirão os vizinhos? A tua avó morreu sem saber disto. Tu queres matar-me de vergonha? A discussão durou horas. A mãe citava a Bíblia, o pai ficava em silêncio, mas o olhar era de decepção profunda. Ana saiu de casa batendo a porta, sentindo-se mais sozinha do que nunca. Maria, entretanto, vivia o seu próprio inferno. Pedro exigiu explicações. Eu confiei em ti. Construímos uma vida juntos. A casa em Sintra já está quase pronta. Maria chorava. Eu gosto de ti, Pedro. Mas com a Ana é diferente. É como se pela primeira vez eu fosse eu mesma. Ele não aceitou. Isto é uma fase. Vou perdoar, mas para. Caso contrário, vou ao tribunal. E foi o que fez. Acusou Ana de alienação de afeto e interferência em união conjugal, termo jurídico antigo que ainda existia no Código Civil Português para casos de noivados rompidos. Os jornais locais pegaram no caso. Mulher de Lisboa acusada de roubar noiva de homem respeitado. Fotos desfocadas das duas juntas apareceram. Ana perdeu clientes na livraria. Amigas afastaram-se. O mundo que ela construíra com tanto esforço desabava. Mesmo assim, Maria continuava a ligar. Eu não consigo viver sem ti, dizia entre soluços. Mas também não consigo magoar minha família. Ana respondia, então escolhe. Eu não aguento mais este meio-termo. A escolha não veio fácil. Maria adiou o casamento 2 vezes. Dona Isabel organizou uma novena especial na igreja pedindo iluminação divina para a filha. O irmão de Maria, um advogado conservador, ameaçou processar Ana por danos morais. Dentro de Ana, o conflito crescia. De dia, ela era a mulher forte que atendia clientes com um sorriso profissional. De noite, chorava sozinha no apartamento, questionando se o amor dela valia toda aquela destruição. Talvez eu seja mesmo o monstro que eles dizem, pensava. Mas quando Maria aparecia à porta à 1 da manhã, com os olhos inchados e o cheiro a perfume de sempre, Ana abraçava-a e o mundo voltava a fazer sentido. O processo judicial avançou. O advogado de Ana, um homem calmo chamado Rui, avisou: o caso é fraco. Eles não têm provas concretas de adultério porque não há casamento registado. Mas a opinião pública já te condenou. Ana assentiu. Sabia que a verdadeira sentença não viria do tribunal, mas das pessoas que amava. O julgamento começou numa manhã cinzenta de março. O Tribunal de Família de Lisboa estava cheio. De um lado, Pedro e a família de Maria, vestidos de preto como se estivessem em funeral. Do outro, Ana sozinha, com Rui ao lado. Maria foi chamada a depor. Tremendo, ela subiu ao estrado. Eu nunca registrei o casamento civil, confessou com voz baixa. Pedro e eu falámos disso muitas vezes, mas eu adiava. Porque no fundo eu sabia que não era o que eu queria. Um murmúrio percorreu a sala. Pedro ficou rígido. Dona Isabel levou a mão à boca. O juiz pediu silêncio. Maria continuou: eu amo a Ana. Não foi ela que destruiu nada. Fui eu que nunca construí o que prometi. As palavras dela foram como uma faca no peito de Ana, alívio misturado com culpa. Porque se Maria assumia, também assumia o preço. Depois do depoimento, veio o contra-ataque. O advogado de Pedro exibiu mensagens antigas, fotos, testemunhos de vizinhos. Esta mulher apontou para Ana, inseriu-se numa relação estável e semeou dúvida. Causou sofrimento psicológico à minha cliente e à família inteira.
Ana quis responder, mas Rui fê-la ficar calada. No intervalo, Maria aproximou-se dela no corredor. Desculpa, sussurrou. Eu tinha medo de dizer a verdade mais cedo. Ana segurou-lhe a mão por segundos. Eu também tinha. À tarde, o padre António foi ouvido como testemunha de caráter da família. Falou de valores cristãos, da importância do sacramento do matrimônio, da dor que as escolhas desviadas causam às gerações. Ana ouviu tudo em silêncio, sentindo cada palavra como uma pedra no peito. À noite, sozinha, escreveu no diário: será que o meu amor é egoísmo disfarçado? Ou será que a tradição deles é egoísmo disfarçado de moral? O conflito interno não parava. Ela amava Maria com tudo o que tinha, mas via o sofrimento de Pedro, um homem honesto que só queria a vida que planeou. Via Dona Isabel, que criara a filha segundo os mesmos princípios que a própria mãe de Ana lhe ensinara. Ninguém era vilão. Todos eram pessoas boas presas em sistemas antigos. A mãe de Ana telefonou. Filha, volta para casa. Deixa isso. A igreja perdoa. Nós perdoamos. Ana recusou. Mãe, se eu voltar, estarei a mentir para sempre. Prefiro a dor da verdade. A tensão subiu quando o irmão de Maria confrontou Ana na rua depois de uma audiência. Tu estás a destruir a minha irmã. Ela era feliz antes de ti. Ana respondeu calmamente, ela nunca foi feliz. Só fingia. Ele cuspiu no chão e foi embora. Maria, entretanto, começou a frequentar terapia. O psicólogo ajudou-a a ver que o noivado era uma prisão dourada construída por expectativas familiares. Mas e o escândalo? Perguntava ela. E a dor da minha mãe? O terapeuta respondia, a dor existe dos dois lados. A pergunta é, de qual lado estás disposta a viver? Ana e Maria encontravam-se agora em segredo ainda maior, num pequeno apartamento emprestado por uma amiga em Cascais. Conversavam até de madrugada. Falavam do futuro possível, uma vida juntas, talvez em Lisboa, talvez mais longe. Mas cada plano era interrompido pela realidade. Se eu escolher-te, disse Maria certa noite, perca a minha família. Ana respondeu, se eu te deixar ir, perco-me a mim. O dilema era cruel. E o pior estava por vir. A sentença saiu numa sexta-feira de abril. O juiz foi claro, não existindo registro civil de matrimônio, não há união conjugal a proteger. A acusação de destruição de casamento não procede. Ana Silva é absolvida. A sala explodiu. Pedro levantou-se e saiu sem olhar para trás. Dona Isabel chorou alto. Maria correu para Ana e abraçou-a diante de todos. Foi um momento de triunfo curto. Porque a vitória no tribunal não apagou o resto. Nos dias seguintes, a família de Maria cortou relações. Dona Isabel mudou o número de telefone. O irmão mandou uma mensagem, nunca mais te consideramos parte da família. Pedro, ferido mas digno, publicou nas redes sociais uma nota curta, a verdade veio à tona. Desejo paz a todos. A mãe de Ana, mesmo aliviada pela absolvição, continuava distante. Eu aceito que sejas assim, filha. Mas não consigo ver isso como certo aos olhos de Deus. Ana sentiu o peso da absolvição. Não era liberdade. Era um campo minado de culpas. Maria mudou-se temporariamente para o apartamento de Ana. As duas tentaram construir uma rotina. Cozinhar juntas, passear no Parque das Nações, sonhar em voz alta. Mas as noites eram pesadas. Maria acordava chorando, sonhando com a mãe. Ana ficava acordada a questionar, será que eu forcei isto? Será que se eu tivesse desaparecido da vida dela, Maria estaria casada e feliz agora? O conflito interno de Ana atingiu o pico quando recebeu uma carta de Pedro. Ele não acusava. Apenas contava, eu amava Maria de verdade. Planeei a vida toda. Agora estou sozinho e a tentar reconstruir. Não te odeio.
Mas preciso que saibas o preço que todos pagamos. Ana leu a carta 3 vezes e chorou. Pela primeira vez, sentiu que o amor dela tinha custo real para alguém inocente. Maria também lia as mensagens antigas da mãe. Ela diz que eu traí os valores com que me criou. Que Deus me perdoe, mas ela não consegue. As discussões entre as duas começaram. Não eram brigas de ciúmes. Eram brigas de consciência. Eu não aguento mais esta culpa, dizia Maria. Então volta para eles, respondia Ana, mesmo sabendo que morreria por dentro. Mas Maria não voltava. Ficava. E as duas aprendiam, devagar, que amar não era só felicidade. Era também carregar juntas o peso das escolhas. O padre António telefonou uma vez. Ana, a porta da igreja continua aberta. O arrependimento cura. Ela agradeceu educadamente, mas não foi. Porque arrependimento significaria negar o que sentia por Maria. E isso ela não conseguia. A sociedade à volta também não facilitava. Vizinhos murmuravam quando as viam juntas no supermercado. Uma tia de Maria enviou uma mensagem anônima: vocês duas vão arder no inferno. Ana riu com amargura. Já estamos a arder aqui na terra. Mesmo assim, pequenos momentos de luz surgiam. Um jantar tranquilo em casa, uma viagem de fim de semana a Sintra onde ninguém as conhecia, uma manhã em que Maria acordou e disse: pela primeira vez na vida sinto que sou eu. Ana guardava esses momentos como tesouros. Mas sabia que o caminho adiante não seria fácil. O verão chegou quente e implacável. Maria e Ana decidiram viajar para o Algarve, longe de Lisboa, longe de olhares. Alugaram uma casa pequena em Albufeira. Ali, longe das famílias, tentaram ser apenas elas. Passeavam na praia ao amanhecer, bebiam vinho verde ao pôr-do-sol, falavam de sonhos que nunca tinham ousado partilhar. Maria confessou que sempre soubera, desde adolescente, que gostava de mulheres, mas enterrara tudo porque não era o que se fazia na nossa terra. Ana contou da solidão dos 20 anos, das orações que fazia pedindo para mudar. As duas riram e choraram. Parecia que a ferida começava a cicatrizar. Mas a realidade voltou com força quando Dona Isabel apareceu de surpresa na casa de Albufeira. Alguém da família tinha descoberto o paradeiro. A mãe de Maria entrou sem bater, com os olhos vermelhos. Maria, volta para casa. O teu pai está doente de desgosto. A igreja reza por ti todos os dias. Deixa esta loucura. Maria ficou paralisada. Ana ficou em segundo plano, sentindo-se intrusa na própria vida. A conversa durou horas. Dona Isabel citou o catecismo, falou de netos que nunca teria, de vergonha perante os vizinhos de sempre. Maria chorou como criança. Mãe, eu amo a Ana. Mas também amo vocês. A mãe respondeu: amor que destrói a família não é amor. Quando Dona Isabel saiu, Maria ficou em silêncio durante 2 dias. Ana respeitou o espaço. No terceiro dia, Maria disse: eu preciso de tempo. Ózinha. Ana sentiu o coração partir. Tempo para escolher? Maria assentiu. Tempo para ver se consigo viver sem ti ou sem eles. Ana aceitou. Voltou sozinha para Lisboa. Os dias seguintes foram os mais duros. O apartamento vazio ecoava. A livraria parecia cinzenta. Ana ia à missa não para rezar, mas para sentir o peso da tradição que ainda carregava dentro de si. Questionava tudo. Será que eu soube amar? Ou só soube querer? Escrevia cartas que nunca enviava. Uma para Pedro: desculpa o sofrimento que causei sem querer. Outra para a mãe: eu continuo a ser tua filha. Outra para Maria: espero que encontres paz, seja onde for. A terapia ajudou. A psicóloga, uma mulher de 50 anos de Lisboa, ouviu tudo e disse: aceitar que o amor tem custo não é fracasso. É maturidade. Ana começou a entender que a verdadeira força não era manter Maria a todo custo.
Era deixar que ela escolhesse, mesmo que doesse. 3 semanas depois, Maria ligou. Eu voltei para casa. Mas não voltei para Pedro. Estou a viver com uma amiga. Preciso de falar contigo. Encontraram-se no mesmo café onde tudo começara. Maria estava mais magra, mais madura. Eu escolhi-me, disse ela. Não escolhi contra ninguém. Mas escolhi ser honesta. A minha mãe ainda não aceita. O meu pai fala comigo por telefone, mas não me olha nos olhos. Mas eu respiro pela primeira vez. Ana sorriu através das lágrimas. Então o que fazemos agora? Maria segurou-lhe as mãos. Agora reconstruímos. Devagar. Sem mentiras. Aceitando que perdemos coisas importantes. Foi o começo de um novo capítulo. Não de conto de fadas. De 2 mulheres adultas carregando cicatrizes, mas também esperança. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta e honesta. Ana e Maria alugaram um apartamento juntas em Campo de Ourique, um bairro calmo de Lisboa. Não anunciaram nada. Apenas viveram. Maria encontrou trabalho numa galeria de arte. Ana continuou na livraria, mas começou a escrever um blog anónimo sobre amor e fé em Portugal hoje. Não falavam de vitória. Falavam de responsabilidade. Ana visitava a mãe uma vez por mês. As conversas eram difíceis, mas sinceras. Eu não concordo, dizia a mãe. Mas vejo que estás em paz. Isso já é alguma coisa. Maria, por sua vez, mantinha contacto telefónico com o pai. Dona Isabel ainda não aceitava ver as duas juntas, mas enviava mensagens curtas no Natal. Pedro casou com outra mulher 1 ano depois. Ana soube pela internet e sentiu apenas um alívio quieto. O passado não desapareceu. Às vezes, em noites de tempestade, Maria acordava com pesadelos sobre a família. Ana abraçava-a e lembrava: nós escolhemos. E escolhemos com olhos abertos. O amor delas não era mais secreto nem romântico de filme. Era real, contas partilhadas, discussões sobre quem lava a louça, planos de viajar para o Porto no próximo verão. Um dia, sentadas no mirador da Senhora do Monte, onde tudo começara a ser público, Maria disse: eu perdi a família que conhecia. Mas ganhei uma vida verdadeira. Ana respondeu: eu perdi a ilusão de que podia agradar a todos. Ganhei a coragem de ser quem sou. O pôr-do-sol pintava o Tejo de dourado. As duas ficaram em silêncio, mãos entrelaçadas. Não precisavam de mais palavras. A jornada não terminara em triunfo. Terminou em aceitação. Aceitação de que o amor verdadeiro às vezes custa caro. Aceitação de que tradições antigas e sentimentos novos podem coexistir sem que um destrua o outro completamente. Aceitação de que ninguém sai ileso quando escolhe contra o esperado. Ana olhou para Maria e soube que valera a pena. Mesmo com todas as lágrimas, valera. Será que o amor de Ana e Maria justifica o sofrimento causado às famílias e à tradição, ou será que algumas escolhas pessoais devem sempre ceder perante valores maiores? O que achas? Quem estava realmente certo neste caso?